Então, gente, como estava no nosso cronograma e a gente tinha conversado, né, na terça-feira a gente teve uma aula introdutória, conceitual sobre clima organizacional, e a partir de agora a gente vai ter 4 aulas bem práticas que serão conduzidas pelo doutorando César Bart, né, meu orientando Heitor Romariz, na direção de instrumentalizar vocês, no sentido de aplicar, de até construir ou analisar instrumentos que poderão ser aplicados para conduzir uma pesquisa de clima organizacional, tá? Como é muita informação, eu já vou passar a bola para o Bart. E, Bart, fique à vontade, eles são todos seus. Tá bom. Boa tarde a todos. Agradeço a Camila pelo convite para poder apresentar um pouco do nosso trabalho. Tem bastante a ver com o que a gente tem desenvolvido nesses últimos tempos, tanto no laboratório quanto durante o meu percurso de doutorado. Não é o único enfoque, claro, que nós trabalhamos, mas é um escopo que eu tenho me dedicado bastante nesses últimos tempos. Desenvolver ferramentas, em especial na área de clima organizacional. A proposta que a Camila tinha feito para mim era apresentar um pouco de como funciona o clima organizacional na prática. Vocês já tiveram algumas aulas prévias aí sobre a importância do clima, alguns impactos possivelmente que ele vai ter sobre as organizações, sobre o bem-estar dos trabalhadores, o impacto do clima sobre o desempenho dos trabalhadores na organização, então gerando benefício para ambos os lados. Então o objetivo aqui dessa aula e das próximas 3 aulas não vai ser explanar a respeito de importância e conceitualizar clima, mas vamos direto para a parte de aplicação, de fato, como selecionar um instrumento, como montar o instrumento, adaptar ele, que tipo de software, que tipo de métodos a gente pode usar para aplicar e como analisar esses dados e possíveis resultados pós-aplicação. Então, um panorama bastante prático, assim, quase um tutorial, né, é a proposta dessas 4 aulas. Mas se vocês tiverem também alguma dúvida, às vezes alguém faltou numa aula, acho que foi na última aula que a Camila deve ter apresentado sobre uma coisa mais teórica, sobre clima também, fiquem à vontade para interromper, para fazer perguntas, se a gente precisar voltar um pouco, não tem problema, estejam todos à vontade para suprir qualquer dúvida. Então, a gente organizou essas próximas 4 aulas de aplicação de clima organizacional com 4 pontos norteadores. Essa primeira aula de hoje, então, como já apresentei previamente, se trata de alguns passos que a gente pode ter para construir um instrumento de clima. Não só construir o instrumento, né, mas muitas vezes como escolher o instrumento de acordo com o perfil do cliente, de acordo com o perfil daquela organização em que vocês vão estar atuando com o clima. Então, não necessariamente a gente precisa construir um instrumento, né? Muitas vezes a gente vai apenas escolher um bom instrumento que já foi criado, ou escolher algum instrumento e adaptar caso necessário. Mas também tem essa possibilidade de construção de instrumentos de clima. Então, essa aula vai ser mais focada nisso. As aulas 2, 3 e 4 vão ser um pouco mais práticas, então vocês vão acabar inserindo um instrumento de clima, um questionário, em uma plataforma. Aí depois, a aula seguinte, eu vou apresentar essas possíveis plataformas que a gente pode utilizar para gerenciar os questionários de clima. Na terceira aula, trabalhar um pouco de tabulação de dados, como tabular, como é uma aula que vai um pouco além da questão só de clima organizacional, mas é uma aula que vocês vão poder utilizar para todo tipo de avaliação, né? Como estruturar os dados, então ela vai ser uma área valiosa para qualquer tipo de avaliação, não só de clima, mas vocês vão fazer diversa avaliação de clima organizacional, pode ser válida. Mas, claro, vou estar sempre trazendo para o contexto do clima organizacional aqui, como um modelo, né? E, por fim,
como analisar os dados e como traçar possíveis objetivos, porque o que a gente vê constantemente com a nossa experiência, que a gente tem aplicado nos órgãos, são pesquisas que são feitas, analisadas tipo, pela gestão de pessoas, pelos responsáveis, e muitas vezes engavetadas. Então, esse plano de análise e traçar intervenções acaba sendo um dos pontos-chave de fazer uma pesquisa de clima, né? Muitas vezes é feita mais por não necessariamente totalmente burocrático, mas mais como uma percepção falsa que os colaboradores participam, mas no final nada muda. Então, essa última aula focaria mais nisso. Como, de fato, intervir e analisar os dados. Então, essa primeira parte, hoje a gente vai tratar do desenvolvimento, não só o desenvolvimento, mas a análise de instrumentos já propostos na literatura. Nem sempre é necessário reinventar a roda, né, se a gente encontrar algum bom instrumento que cabe para nossos propósitos. Bom, como eu falei que não necessariamente a gente precisa criar tudo do zero, segue aqui. Vocês estão vendo tudo na tela bem? O compartilhamento está... Sim, está tudo bem. Para vocês também, gente? Sim. Todo mundo dizendo que está ok. Tá, beleza. Aqui eu coloquei 3 possíveis instrumentos que a gente encontra na literatura, né? O COIS-DECOTS, é um instrumento de clima que avalia uma série de dimensões, uma série de questões, da década de 90, Pena Soares e o Pérez. Então, são só 3 possíveis instrumentos para ilustrar um pouco do contexto do clima nacional. São instrumentos relativamente famosos. A gente pode identificar que esses instrumentos, embora todos avaliem clima organizacional, eles vão estar avaliando dimensões diferentes, assertivas diferentes, e muitas vezes para tipos de organizações diferentes. Por exemplo, aqui o instrumento do Pena Soares, ele é direcionado para a área da saúde, então ele é um instrumento que tem muitas das assertivas, muitas das dimensões voltadas para o contexto específico de saúde. Então, na literatura, quando a gente vai buscar um instrumento para aplicar em uma organização específica, é importante pesquisar o tipo de cliente que a gente tem, o que tem já na literatura de bem desenvolvido, que está próximo ao que a gente procura, né? Então, é sempre bom retomar a literatura em vez de sentar e começar a escrever questões assertivas que a gente acha pertinente, sem antes fazer essa checagem. O que já foi feito, o que as pessoas já produziram que vão sustentar de maneira mais robusta o nosso procedimento. Aqui alguns das dimensões que são mais recorrentes na literatura, a questão da liderança nas organizações, o suporte da organização para auxiliar os colaboradores, a pressão no trabalho, então, o quanto pressionados os trabalhadores são, a clareza do que as pessoas devem fazer, se tem clareza total sobre seu trabalho, onde buscar informação, coesão, justiça, recompensa. Então, são uma série de fatores que a gente pode analisar em clima organizacional. Aqui, eu nem lembro qual autor eu peguei essa tabela, eu acho até que foi daquele capítulo que a Camila passou para vocês, da Ponte Palácios, mas não tenho certeza se foi desse capítulo. Mas então, aqui são alguns exemplos de dimensões. Essas dimensões podem se expandir ao infinito. Dependendo do tipo de organização que a gente está analisando, dependendo do autor que está colocando isso, a gente vai ver tipos de dimensões bastante diversas. Essas são as mais comuns. Até esse compêndio aí que a autora fez, apresentando todas as dimensões em uma só tabelinha, ela deve ter sofrido diversas adaptações, porque se a gente for observar, os autores não usam o mesmo nome para classificar essas dimensões. Muitas vezes o que um chamou de liderança, o outro chamou de
apoio de toda a gestão, muitas vezes é parecido e muitas vezes não é. E o mesmo acontece com as assertivas. Por exemplo, se a gente for ver aqui em um instrumento bastante comum no Brasil, está aqui embaixo, da Martins, na penúltima linha. Eu não sei se vocês vê o mouse ou vocês veem só a tela. Dá para ver o cursor do mouse. Ah, sim. Então, se a gente for olhar, ela não tem aqui a categoria liderança, mas na prática o instrumento tem diversas assertivas, diversas perguntas sobre liderança, mas elas foram classificadas como suporte. Acho que nós chamamos suporte da organização e chefia. Não que não contemple perguntas de liderança, mas elas foram inseridas em um fator diferente. Então, não só os fatores que a gente vai estar avaliando, esses rótulos aqui que chama de liderança, um rótulo que chama de suporte, um rótulo que chama de controle de pressão, mas as questões que vão estar dentro deles. Então, muitas vezes, o que um chama de liderança é um pouco diferente do que o outro chama de liderança. São algumas dos tipos de dimensões que os instrumentos vão estar avaliando, que é muito pertinente, então, para nortear nossa pesquisa, o que o autor está avaliando, mas sempre considerar também o que está dentro dessa categoria. Às vezes, a categoria liderança, ela envolve uma série de coisas diferentes do que o outro autor coloca na categoria liderança. Mas, de maneira bastante resumida, essas são os principais elementos que se investiga no clima. Longe de ser apenas isso, mas um dos exemplos mais comuns que a gente vai ver. Para exemplificar aqui um breve questionário bastante comum de clima organizacional, eles são apresentados dessa maneira, com escalas, nesse caso a gente está falando de uma escala Likert, mas muito comum encontrar escalas Osgood, escalas... A Likert é aquela que tem sempre um rótulo abaixo do número, por exemplo, aqui, 1, discorda totalmente, 2, discorda, 3, não concordo nem discordo. Mas poderiam ser rótulos como nunca, quase nunca, às vezes, sempre, ou poderia ser ruim, bom, etc. E a escala Osgood é a que só tem 2 extremos. Num extremo ele coloca, por exemplo, sempre, e num extremo ele coloca nunca. E ele não coloca rótulos nos intermediários. Essa é a chamada escala Osgood. Então, se o instrumento de clima ou qualquer tipo de instrumento, né, tiver muitas assertivas, a gente tiver dificuldades para descobrir o que é um rótulo e outro, a gente pode colocar só os 2 extremos. Como no mapeamento de competências, acho que a Camila também deve ter apresentado para vocês, geralmente a gente trabalha com uma escala Osgood, que é importância nenhuma ou importância máxima. Então, vai do 0 ao 10, ou qualquer outra escala que a gente colocar, de numeração, né? Então, nesse questionário, esse aqui no caso é o da Martins, é um dos mais utilizados no Brasil, junto com o do Bispo e o Climor. O Climor eu não me recordo agora o nome do primeiro autor. É um uruguaio, mas me fugiu sobre o nome dele. Então, acho que são os 3 principais instrumentos que a gente vê sendo aplicados no Brasil, pelo menos nos relatos dos artigos que a gente analisa. Então, as típicas perguntas o setor é informado das decisões que envolvem, os funcionários recebem orientações adequadas do chefe gestor, e todas essas questões de instrumentos vão estar ligadas, novamente, a algumas dessas dimensões. Então, essas perguntas representam as dimensões. Então, vamos já aqui para o planejamento. Então, provavelmente, quando vocês forem convidados a aplicar uma pesquisa de clima organizacional, seja como na função de psicólogo organizacional dentro da organização contratada, seja trabalhando como um consultor que está prestando uma consultoria para uma determinada empresa ou um determinado órgão, a primeira coisa que a gente tem que analisar é quem que é o nosso cliente. A gente está falando de uma instituição inteira, por exemplo,
vamos contextualizar como FPA. A gente vai aplicar esse instrumento em todo o órgão, em todo o FPA, ou a gente vai aplicar apenas lá na faculdade de psicologia? O que pode acontecer? A gente já recebeu diversas demandas, não necessariamente da organização, mas de um determinado departamento, que é bastante comum que a gente tem visto nos órgãos. Às vezes, um determinado departamento contrata uma consultoria para aplicar uma pesquisa, porque naquele departamento, porque naquele determinado setor, há uma demanda maior das pessoas, há uma necessidade que foi identificada de aplicar clima, que não necessariamente em toda a organização foi identificada. E muitas vezes há pesquisas paralelas acontecendo. Análise de clima em toda a organização, como é o caso da UFPA. A gente tem uma pesquisa bastante antiga, eu acho, da UFPA, que foi feita por último. Entretanto, também tem alguns departamentos, alguns institutos, muitas vezes, que também solicitam para o Instituto Pesquisa. Parece, às vezes, uma duplicidade, mas muitas vezes isso acontece para direcionar as questões para um clima muito mais focado, muito mais polido para as demandas daquela subunidade, daquele instituto. Claro, não uma microunidade, mas um determinado instituto. O mesmo ocorre em organizações. Às vezes tem uma organização multinacional, às vezes fazer uma pesquisa, ou mesmo que seja nacional, em todo o país, não represente tão bem a realidade daquela organização, caso fosse feita uma pesquisa em cada estado. Vamos dizer, uma grande empresa que tem filiais em vários estados. Então, poderia ser feita uma pesquisa de clima considerando as necessidades. Muitas vezes a empresa trabalha numa área diferente na região norte, da região sul. Então, sempre considerar, então, qual que é o nosso cliente. A gente está falando de uma organização grande, uma organização pequena, o quanto a gente pode ou não direcionar as perguntas de clima para afunilar mais para aquela organização, para aquele setor em especial, ou deixar mais aberto. Então, essa é a primeira pergunta que a gente vai fazer antes de começar a buscar instrumentos, criar questões. Quem que é esse nosso cliente? É uma organização grande? É só um instituto? É só um pequeno departamento? E principalmente, o que o cliente espera obter? Muitas vezes a gente tem escutado, as pessoas têm entrado em contato com a gente, pedindo, a gente quer uma pesquisa de clima. A gente começa a conversar, eles já apresentam, olha, a gente pensou que tem que avaliar isso. Eles já têm uma série de anseios, muitos fatores que eles acham importante avaliar. Muitas vezes direcionando de uma maneira não tão legal, mas muitas vezes colocando aspectos que, de fato, a gente tem que considerar, ao invés de entregar, às vezes, um instrumento pronto. E o que a gente também tem visto muito é que, às vezes, as pessoas pedem uma pesquisa de clima, mas não é bem isso que elas querem. Por exemplo, teve um órgão de ensino que tinha procurado a gente, queria pesquisar uma pesquisa de clima, mas eles queriam aplicar nos alunos também, saber se eles estavam gostando das aulas, não estavam gostando, ver os problemas. Aí a gente parou um pouco, não. Então a gente vai fazer uma pesquisa de satisfação, não é bem uma pesquisa de clima que vocês estão pensando. Ah, não, mas também é uma pesquisa de clima, porque a gente também quer analisar isso e aquilo. Então, escutar um pouco o que é a demanda do cliente. Consciência, de fato, do que ele está falando quando ele fala pesquisa de clima, porque é bastante genérico. Se a gente jogar no Google lá, clima organizacional, instrumentos de clima organizacional, a gente vai ver ali uma salada de fruta do que é o clima organizacional. Tem várias coisas diferentes. E, às vezes, o que o cliente está procurando quando ele está falando de pesquisa de clima é um pouco diferente do que da concepção mais tradicional na literatura, né? Então, essa análise do que o cliente precisa de fato. A organização fez pesquisas anteriores, então, se a gente é chamado num lugar para aplicar uma pesquisa de clima, sempre é bom investigar se isso já tem sido feito, se há um histórico de pesquisa de clima, se a empresa já está fazendo uma pesquisa de clima há muito tempo, seja anualmente, a cada 2 anos, e ela já tem um histórico de dados bastante grande. Vale a pena a gente pegar e
jogar tipo, isso fora e pegar um instrumento novo? Ou vale a pena manter aquele padrão para a gente ter parâmetros para comparação? A organização, às vezes, tem um histórico e dados muito robustos, seguidos de intervenções que eles fizeram ou deixaram de fazer, e é interessante para parâmetros de comparação, né? Então, quando a gente está alterando o método, alterando os procedimentos que foram utilizados, a gente, em parte, acaba se desvinculando do histórico de dados. Então, caso essa organização já tenha um histórico de pesquisa de clima, é bom a gente tomar ciência desses materiais, desses procedimentos, instrumentos que já foram utilizados, intervenções que se foram feitas ou não. Muitas vezes a organização tinha histórico de fazer pesquisa de clima, mas era mais por capricho. Muitas vezes os resultados que não eram analisados, mas não eram realizadas intervenções. Mas essa é outra questão que vai nortear aí nosso planejamento, que a gente tem que planejar para aplicar pesquisa de clima. Então, o histórico da organização. Já comentei um pouco dos fatores que ela deve ou não analisar. Se ela vai analisar diversos fatores distintos, muitas vezes as organizações tentam omitir algumas coisas, a gente vê bastante isso, pegando instrumentos prontos, instrumentos que a gente já poliu pensando na organização, apresentamos para o órgão, ele começa a analisar, nossa, essa questão aqui, essa parte é melhor tirar, isso aqui é melhor tirar. Muitas vezes os instrumentos contêm elementos que pesquisam sobre ética na organização. Esse é um constantemente tirado. Às vezes a pessoa olha, não, se a gente avaliar a ética e encontrar um déficit aí que pode dar problema. Então, muitas vezes esses fatores são remodelados aí pela gestão do órgão, né, que a gente tem trabalhado. Estou falando mais assim como se nós fôssemos consultores, mas se a gente está trabalhando dentro do órgão, com seus colegas, com outras pessoas da organização, as chefias. Bom, já iniciei esse assunto sobre que tipo de organização a gente vai estar aplicando, pode demandar um tipo de instrumento diferente. Aplicar um questionário de clima organizacional em uma fábrica, ou um hospital, ou uma escola, eles podem usar o mesmo instrumento ou não. A gente tem instrumentos extremamente genéricos que avaliam, como a gente viu antes lá, a chefia, a recompensa, a coesão entre colegas. Independente do lugar onde a gente for, a gente pode estar numa fábrica, a gente pode estar em uma escola ou um hospital, e em todas essas instituições a gente vai ter chefias, nós vamos ter colegas, nós vamos ter recompensas, esses elementos vão permear praticamente qualquer instituição, são instrumentos mais genéricos. Mas a gente também pode pegar um instrumento que é voltado para o setor específico. Por exemplo, numa escola pode ser super relevante analisar a relação de professores e alunos. Talvez esse seja um dos fatores mais importantes do clima de uma escola. Que é essa questão mais do professor, aulas, e isso não vai ser encontrado em um instrumento geral, mas, se vocês pesquisarem por instrumento de clima escolar, há uma série de instrumentos, embora eles são menos utilizados no Brasil, a gente vê mais na literatura internacional, mas tem alguns também, o mesmo em hospitais. A enfermagem é uma área que produz muita coisa na área organizacional. Clima organizacional, em revistas de enfermagem, a gente acha uma série. Claro, todas elas voltadas para a área da saúde, para a área hospitalar. E sempre é pertinente. É interessante a gente avaliar essas minúcias daquele órgão. Talvez pode ser muito interessante direcionar o clima para esses setores. Dependendo do trabalho que a gente está fazendo, né? O mesmo acontece com o setor público e privado. Quando a gente está avaliando o clima organizacional, retomando um passo que eu comecei lá no início, um dos grandes problemas que a gente tem é o clima organizacional ser pesquisado, as pessoas olham os resultados,
consideram, poxa, isso aqui tá muito bom, esse fator, as pessoas têm um bom relacionamento com os colegas, que é excelente, e as pessoas estão extremamente descontentes com a remuneração, com fatores como esse. E a gente pode alterar fatores, falando do setor público, por exemplo, elementos como a remuneração. Difícil, muitas vezes essas questões são previstas em lei, muitas vezes a gente está avaliando o clima organizacional em determinado departamento, em determinado instituto, e a gente está avaliando e perguntando aos colaboradores uma série de itens, uma série de perguntas sobre algo que os gestores não vão poder manipular, não vão poder alterar. Então, a gente avalia o clima organizacional sobre uma série de elementos que podem ser positivos ou podem ser negativos, mas independente do nosso resultado, não vai ser manipulado. Por quê? Porque nós não temos controle sobre isso. É uma das características que faz com que a gente, no contexto público, acabe remodelando diversas questões sobre recompensa, por exemplo, e inserindo outras sobre progressão, sobre desenvolvimento de carreira. Então, diversas organizações, independente da organização que vocês estiverem aplicando, estiverem trabalhando, algumas adequações podem ser necessárias por fazer com que o instrumento de clima faça sentido naquela organização. A pior coisa que a gente pode fazer com o clima organizacional para estragar as futuras aplicações de clima é não fazer nada, é não dar feedback para os colaboradores, não dar uma devolutiva do que foi feita com essa pesquisa. E infelizmente, uma das coisas que mais acontece. A pessoa investe tempo, ela investe energia para responder um questionário de clima. Vocês provavelmente... Os alunos respondem sobre satisfação, alguma coisa? Respondem? Tem alguma pesquisa, pelo menos, que os alunos respondem? Não necessariamente de clima. Tem um instrumento no CIGA, o Avalia, que aí eles avaliam os professores, infraestrutura, vários aspectos. Eles têm algum tipo de devolutiva depois de avaliar isso? Ou nunca mais? Acho que fica mais a cargo dos professores, assim, né, gente? Não tem nada oficial, mas, por exemplo, gera um resultado depois, que é a Pró-Reitoria de Graduação, então todo professor tem acesso à sua avaliação. E aí mais cabe ao professor, diante daquele resultado, modificar, alterar o seu comportamento do que efetivamente partir de forma institucional. Acho que é isso, né, gente? Não tem nada mais... É porque não é pra gente, não é pra nós, sei lá, vermos o que vai acontecer, mas pra gente dar o nosso feedback pro professor e pra a cada semestre, né? Então, a infraestrutura, as aulas, didática, toda a questão do docente, né? Mas não é feito nada oficial. Sim, entendi. Vai de cada professor, vai de cada indivíduo. Mas para ser voltado mais para o indivíduo, talvez seja até mais fácil ter uma modificação para o próprio professor. Não sei. Isso, se a gente for ver, avaliações periódicas, elas são, não só para clima, mas para todas elas, a motivação que as pessoas fazem é influenciada em muito pelas avaliações passadas. Então, no clima, a gente vê instituições que têm o histórico de aplicar todo ano, mas nunca tem devolutiva, nunca se faz muita coisa, acaba sendo mais um capricho que foi planejado, está lá no planejamento organizacional. A adesão nesses órgãos, a cada ano após ano, tende a diminuir. Tende a ser menor e menor se não tem adesão das pessoas. Se não tem devolutiva para os colaboradores. Então, criar assertivas já, pensando em coisas que são passíveis de serem mudadas, em maior ou menor grau, ela também vai influenciar nessa futura manutenção dos ciclos de clima. Para evitar que seja feito instrumentos só para perfumaria, para dizer, olha, aqui a gente avalia o clima, a gente considera o clima. Muitas vezes é uma questão mais de falar, de divulgar aos
colaboradores que há pesquisa de clima, mas não é feita muita coisa. Nesse mesmo contexto, sobre o que a gente pode ou não manipular, tem que ter bastante cautela com os instrumentos que a gente analisa na literatura. Há uma série de instrumentos que a gente chama de validado, mas a validação de um instrumento é muito complicada, porque qualquer coisa pode ser válido. A palavra válido pode ser, olha, eu dei para o meu parceiro, meu coleguinha aqui do lado, e ele disse, tá bom, então é válido. O Pasquale, ele faz um levantamento da literatura, na literatura de testes e de instrumentos psicológicos, do que as pessoas têm chamado de válido. Ele acha quase 40 tipos de validação, algumas com critérios muito robustos, feitas de maneira bastante criteriosa, bastante cuidadosa, outras de uma maneira bastante complicada. E aí a validação também pode ser uma validação matemática. A gente fez uma série de análises para ver onde que os itens se encaixam melhor, ou aplicou ele em uma população que foi significativa para isso, isso e aquilo. Ou a validação foi feita no caso do clima organizacional, pela gestão do órgão. A gente fez uma lista de perguntas que a gente achou pertinente, partindo do pressuposto que somos uma consultoria. Passamos lá para a gestão do órgão, e a gestão, ela disse, nossa, tá bom, então a gente vai dizer que esse instrumento é válido. Então é muito bom a gente ter esse cuidado do que a gente está considerando um instrumento como um instrumento válido. Então, dizer que o instrumento válido não diz muita coisa. Pode estar falando de dezenas de tipos de validade diferentes. E quanto aos fatores, então, eu ia comentar de problemas que a gente acha em instrumentos. Fatores passíveis de manipulação. A gente encontra instrumento na literatura que se apresenta como um instrumento válido, um instrumento bastante utilizado, que avaliam elementos do clima organizacional que nem são bem de clima organizacional. Tem instrumentos, talvez você já tenha encontrado, por exemplo, o bispo avalia a satisfação do indivíduo com o time de futebol, a satisfação do indivíduo com a atual política do país, a situação do indivíduo com relacionamento com esposa e filho, relacionamento familiar. Há uma série de fatores totalmente desvinculadas da organização que a gestão jamais vai ter possibilidade de manipular. Então, são fatores que a gente está inserido em um instrumento para perguntar para quê? Só para perguntar, para ter uma noção de se a pessoa está contente ou não com o time de futebol? O que a gente faz com esses dados? Nada. A única maneira que eu consigo pensar em manipular a satisfação dos indivíduos com o time de futebol é o órgão de gestão de pessoas lá, passar para o pessoal do recrutamento de seleção, vamos contratar só a pessoa do papão, porque o pessoal do leão perde muito e vão vir desmotivados, porque no resultado de clima deu que eles não são satisfeitos com o time. Então, vamos mudar para a gestão, para recrutamento de seleção, o critério é só contratar o pessoal do papão. Eu não consigo pensar em outras maneiras de manipular esse tipo de variável. Então, a gente vai ver resultados ruins, mas a nível de curiosidade, não a nível de manipulação. Então, é uma coisa bastante importante. O que a gente tem capacidade ou não de manipular quando a gente está criando um instrumento? Se não tem capacidade, repense sempre as questões, os fatores que a gente não tem o menor chance de manipular. Só deixa eu complementar, Bart. A gente teve uma experiência de aplicação de instrumento de clima, e um dos fatores lá na hora da gente validar, a gestora pediu, não, eu queria saber a percepção das pessoas sobre segurança na instituição, se eles se sentem seguros, porque isso tem impactado. Né? Então, se eles se sentem seguros, eles querem sair mais cedo, eles não querem vir para cá ficar até tarde, porque eles têm medo de ser assaltados. Então, quanto isso, a gente tem controle, né, da segurança. Se ele vai ter chance ou não de ser assaltado quando sair
no horário certo? Então, são coisas que a gente pode perguntar, pode gerar uma expectativa e que a gente não tem como intervir. Então, é gerar uma situação que a gente não tem controle. Então, por isso essa preocupação que o Bart reforça, do que perguntar, porque gera uma expectativa de mudança, né, de melhorias. E aí, o quanto a gente pode mudar a segurança, por exemplo, no bairro Guamá, que é o nosso, da UFPA. Então, é meio complicado. Então, são esses os cuidados que a gente tem que ter. Isso. Algumas vezes, claro, a gente não tenha uma intervenção direta, mas, por exemplo, vou pegar um exemplo da segurança, né? Mas talvez, se a gente não está falando de toda a universidade, mas a gente está falando de apenas um departamento. Talvez o departamento não tenha condições de mudar a universidade de lugar ou de fazer grandes alterações nisso, mas ela pode talvez colocar uma melhor iluminação no prédio, ela pode, sei lá, se a situação for muito extrema, entrar em contato com a organização para contratação de um vigia, contratação de um segurança, mas aí já é um ponto um pouco mais complicado. Então, muitas vezes, a gente tem as questões que é claramente função do órgão, sei lá, relacionamento com chefia, relacionamento entre servidores. Há, de fato, uma possível intervenção visível, e há questões totalmente fora da realidade, como time de futebol, ou até salário, se a gente está falando de um departamento de uma organização pública. O departamento não tem como alterar esse tipo de coisa. Mas há esses meio termos, né, como segurança. Uma série de fatores de segurança não tem como ser manipulada por um departamento da UFPA, por exemplo, mas algumas outras até podem. Destinar uma verba para botar a iluminação melhor, não sei se contratar alguém é viável ou não, mas assim, são questões que têm que ser estudadas, de fato, para não gerar frustração nas pessoas que estão respondendo o questionário, porque todo mundo já respondeu o questionário, não necessariamente de clima, mas de avaliação de professor, de satisfação com alguma coisa, e é chato responder isso. A gente gasta tempo, a gente fica lá 10, 20, 30 minutos, às vezes, respondendo um monte de questão, muitas vezes não consegue chegar no final, porque é grande, e se isso não tem resultado nenhum, não repercute em nada, mesmo que não tenha alteração grande, mas pelo menos ter um feedback da organização, mandar um e-mail de volta, olha, o resultado foi esse, com base nisso, a gente vai tentar promover isso, planejar isso, já é já é um possível feedback. Então, criar planos que tenham possibilidade, pelo menos, de intervenções futuras para melhorias são cruciais, né? Quando a gente está falando de pesquisa de clima, não só de clima, mas o clima é muito mais impactado por isso, porque é um instrumento que é não identificado, né? As respostas são anônimas. Então, quando a gente está falando de, por exemplo, pesquisa de mapeamento de competências, a gente pode ver, pessoa, tu não respondeu, vai lá participar, vai lá responder a tua avaliação de competências. Mas no clima organizacional a gente não tem como fazer isso, porque é anônimo, então eu acho que é mais crítico ainda que outros tipos de pesquisa organizacional. Bom, sim. Bom, a gente já tinha falado sobre climas gerais e climas específicos, então climas que a gente está falando, quando a gente fala em geral e específico, a gente pode falar de duas modalidades, a gente pode falar de geral quanto à organização, se a gente está falando do hospital, de uma escola, então instrumentos que são polidos para aquele ambiente, pode ser um instrumento de clima para universidades, um instrumento de clima para o setor bancário, mas um outro tipo de diferenciação que a gente vai encontrar são instrumentos de clima que avaliam todo o setor, toda a organização, ou que avaliam um único elemento, né? A gente pode estar avaliando só o clima quanto à pesquisa, quanto ao apoio dos pesquisadores na universidade.
Então, a gente não está avaliando segurança, a gente não vai estar avaliando o relacionamento entre colegas, mas só os fatores que têm influenciado para que os pesquisadores, para que os estudantes, para que os professores realizem pesquisas. Então, é um tipo de clima que eles chamam também de clima focado, né? Ele é voltado apenas para um único elemento, um único fator da organização. Então, reduzindo as dimensões para aquele único campo. A gente começou já a falar de adaptações antes de criar um instrumento, de querer reinventar a roda, precisa disso, há necessidade disso, a gente então gasta um esforço gigantesco para criar um instrumento, se muitas vezes utilizar um que foi bem estruturado, que atende nossas necessidades, pode ser aplicado na íntegra ou com pequenas modificações. E é interessante até pensar em, é necessário modificar de fato o instrumento ou não, porque qualquer modificação, ela quebra com alguns parâmetros, né? Se a gente pegou um instrumento de clima organizacional que tinha uma série de validações estatísticas, que aquelas perguntas deveriam ficar naqueles fatores, porque aquilo fazia com que a estrutura do instrumento funcionasse de maneira mais harmônica, e a gente começa a mudar algumas perguntas, adicionar uma, remover outra, a gente está quebrando com alguns critérios de validade, caso o instrumento tenha esse tipo de critério. Então, até ao modificar um instrumento, é necessário ter cautela. A gente está modificando por quê? Então, tudo que a gente está fazendo tem que ter tem que ser embasado em um propósito. Muitas vezes a gente tende a pegar um instrumento, essa aqui eu achei legal, não achei... Mas por que a gente está removendo? Por que a gente está adicionando? É necessário, não é? Então, é sempre interessante tomar muito cuidado ao modificar questões. Eu sempre fico incomodado com os órgãos, a Camila sabe, né? Que a gente repassa o instrumento a eles, não dá para perguntar isso, não dá para tirar isso não. Eu fico olhando, não tirem as perguntas. Mas, muitas vezes, claro, a gente tem que sempre atender as demandas do cliente. O que a gente pode fazer, então, é mediar. Mas por que vocês querem tirar isso? Por que a gestão de pessoas, por que as pessoas que estão organizando isso não querem esse tipo de pergunta e querem aquele tipo? Então, sempre é bom investigar e negociar, né? Muitas vezes os órgãos vão querer remover uma série de perguntas que falam sobre ética, que falam sobre isso. Alguns exemplos, né, pessoal? Mas isso pode ser de perguntas de diferentes naturezas. E, claro, a gente tem que responder às demandas do cliente, mas também sempre negociando para que o instrumento fique o mais... represente, de fato, o clima organizacional. Às vezes, muitas adaptações, devido à demanda de órgão, acabam mascarando, em parte, de fato, como é que é o clima na organização. E aí, algumas outras manobras para a gente trazer de volta coisas que podem ter sido excluídas devido a demandas do órgão. E aí também tem que ter muita cautela ao como apresentar isso. Mas um exemplo aqui é a adição de questões abertas, onde as pessoas podem redigir perguntas ao final do instrumento, ou mesmo perguntas no meio de cada pergunta. Tem sido uma prática bastante comum que a gente tem adotado cada vez mais. Alguns instrumentos de clima, então, tem aquele modelo de pergunta fechada, né? Sei lá, 50 perguntas de clima, que as pessoas respondem em uma escala. Alguns instrumentos já inserem bem no finalzinho um campo onde os colaboradores podem digitar, escrever algum problema, alguma consideração. Então, isso já permite que apareçam alguns dados, algumas informações que não estavam contempladas no instrumento. É claro que esse tipo de política de adicionar questões ao final do questionário, onde eles podem digitar, ela não vai ter um quantitativo tão grande quanto quando as pessoas respondem, né? Porque às vezes as pessoas só querem responder o questionário da maneira mais rápida possível e não querem adicionar, ficar pensando em questões adicionais. Então, se o item está escrito no instrumento, é claro que ele vai ser muito mais discutido do que um item que não está, e as pessoas podem vir a descrever sobre isso ao final.
E também é possível adicionar campos em cada assertiva. Por exemplo, quando a gente está falando da estrutura, sei lá, o espaço das salas. Pegamos uma pergunta, o espaço de trabalho da organização é adequado? A pessoa pode dizer sim, não, sempre, nunca, independente da escala, mas também é possível adicionar campos abaixo de cada pergunta. Ele pode dizer, olha, concordo, discordo, e ainda escreveu qual que é o problema, o que está acontecendo. É bom ter cuidado também com isso aí, porque aplicar isso aí em organizações com milhares de pessoas, onde todas as pessoas podem escrever, isso pode dar um trabalho gigantesco e então é necessário cautela ao colocar questões abertas, ainda mais se é uma série de questões seguidas de cada afirmativa que podem ser complementadas. Bom, isso aqui é uma parte do meu doutorado, foi dos estudos que eu fiz, de tentar fazer um levantamento do que as pessoas estão fazendo quando elas estão trabalhando com clima organizacional. Quais que são os principais instrumentos que as pessoas têm utilizado, não só no Brasil, mas mundo afora, quando elas estão fazendo esse tipo de pesquisa. E aqui eu me restringi apenas a relatar os instrumentos que não são focados em um único setor, por exemplo, não apenas instrumentos hospitalares ou instrumentos escolares, mas instrumentos genéricos, né? Esses que avaliam todo tipo de organização e, ao mesmo tempo, avaliam todo tipo de fator. Não é só um instrumento para clima de segurança. Talvez um clima de segurança seja pertinente numa construtora, mas não é isso que eu busquei. Busquei instrumentos genéricos. Então, de 1.280 estudos que estavam estudando o clima organizacional, apresentando questões sobre o clima organizacional, 200 explicaram instrumentos, né? Muitas vezes as pessoas discutem clima, mas não tem aplicação de instrumentos. Muitas vezes até aplicam clima com entrevistas, mas é bastante raro. Boa parte dos instrumentos, 93, quase um terço, desenvolve instrumentos próprios. Então, seja porque o autor criou seu instrumento, seja porque a organização tem seu próprio instrumento. Então, a gente encontra muitas organizações que já têm um histórico, um instrumento que foi polido e desenvolvido por aquela organização e continuam usando sempre ele. Às vezes, uma consultoria criou o instrumento e ele continua sendo utilizado. E 146 estudos usaram instrumentos já publicados, já relatados em artigos ou livros previamente. Desses, aqui do lado tem a tabela dos que foram os mais utilizados. Lichtensteiner, que é um dos primeiros, lá dos anos 60. O Peterson é um bastante recente, 2006, se não me engano. Ambos são nos Estados Unidos. E dos brasileiros, os mais utilizados, do Martins e do Bispo. Mas isso aí são os instrumentos que são reportados na literatura em estudos, né? Eu acredito que o Climor também seja muito utilizado em organizações, mas como ele não é um instrumento relatado na literatura, ele está validado pelo SATEPSI. Se a gente for entrar na psicologia no SATEPSI, ele vai estar como instrumentos de psicologia não exclusivos de psicólogo na área organizacional. Entretanto, ele não é tão colocado porque ele é pago, né? Então, talvez essa seja uma limitação em pesquisas, porque a maioria das pesquisas são universidades que estão fazendo no Brasil e estão reportando instrumentos aplicados de maneira aberta, muitas vezes. Então, organizações aplicam instrumentos como o Climor, mas elas não têm intuito de pesquisa e publicação. Bom, considerando então que você já analisaram instrumentos da literatura, resolveram não utilizar um instrumento pronto, nem modificar, e vão criar um instrumento. Aqui eu vou colocar, então, algumas das etapas que eu segui para criar um instrumento, como uma das etapas lá do doutorado, mas não são essas necessariamente as etapas obrigatórias, há várias maneiras de
de criar instrumentos. Tem um livro bem interessante Poxa, esqueci o nome do autor agora, que ele fala sobre a criação de instrumentos psicológicos. Então, tem várias etapas que podem ser seguidas, né? Aqui, para criar um instrumento de clima, o que eu comecei a fazer é utilizar o que a literatura já havia criado. Se a gente for analisar os instrumentos já criados, nem todos, na verdade, quase nenhum utiliza isso. Alguns utilizam isso de maneira mais ou menos estruturada. Mas aqui, então, a gente começou, para desenvolver um instrumento, analisar o que a literatura já criou. Então, a gente não vai criar nada do zero, a gente vai pegar como base uma análise da literatura, com base em uma pesquisa que foi realizada de maneira sistemática, identificar todos os artigos, esses que a gente encontrou no estudo, nesse slide anterior, esses 146 instrumentos, não são 146 instrumentos publicados, foram 146 estudos que usaram instrumentos já publicados. Então, muitos estudos citam várias vezes o mesmo instrumento, né? Então, na primeira etapa, assim, para desenvolvimento mesmo, a gente fez uma análise, destrinchou todos esses instrumentos que são reportados na literatura, pelo menos mais de uma vez, não aquele instrumento que foi utilizado uma vez pelo autor e só ele utilizou uma única vez. Então, esses não contam. Instrumentos que foram reportados mais de uma vez, por pessoas diferentes. Então, a gente fez uma análise desses instrumentos, bastante minuciosa, destrinchou todas as assertivas e começou a analisar o que eles têm em comum, o que esses instrumentos gerais estão avaliando quando eles avaliam o clima organizacional, que tipo de pergunta, que tipo de fator eles estão avaliando. Com base nisso, a gente elaborou, integrou, vamos dizer, essas assertivas que eram semelhantes. Posteriormente, então, criamos um questionário e fizemos uma análise da lógica e estrutura. Eu vou apresentar as etapas 2, 3 e 4 posteriormente, de maneira mais minuciosa para vocês. Então, a primeira parte desse desenvolvimento desse instrumento, então, começou analisando tudo que já tinha feito e mesclando assertivas semelhantes, transformando em variáveis ambientais e eliminando possíveis exceções. Então, a gente tem instrumentos que têm assertivas muito particulares, que só aquele autor falou e mais ninguém falou. Então, essas exclusividades, essas coisas muito exceção, também foram removidas. A gente quer saber, quis procurar o que as pessoas falavam em comum, que era instrumento, não buscar as exceções. E transformando isso em variáveis ambientais. O que seriam essas variáveis ambientais? A gente transformou de forma a que, quando tinha um instrumento que perguntava, olha, eu sei exatamente, uma pergunta, por exemplo, de um instrumento, eu sei o que o meu chefe espera de mim. Mas isso aí não é bem variável ambiental, isso foi um critério devido a partirmos de uma abordagem comportamental que utilizamos, né? Como é que a gente transforma essa pergunta, eu sei exatamente o que o meu chefe espera de mim, em uma pergunta mais objetiva, por se dizer. A gente pode perguntar para os chefes, os gestores, fornecem as informações necessárias para o meu trabalho, para o trabalho dos colaboradores. Então, a gente está tirando o loco do indivíduo, do conhecimento do indivíduo, e colocando nas ações das pessoas, muito similar ao que se faz no mapeamento de competências, mas com algumas particularidades, que eu já apresento a vocês. Aqui está um exemplo de questão que a gente acabou criando, com base em uma série de assertivas que a literatura tem. Cada um desses bloquinhos aqui, nas laterais, são perguntas que outros instrumentos de clima organizacional já fizeram, e com base na análise dessas perguntas que são semelhantes, foi criado essa do meio, foi desenvolvida ela. Vou ler algumas para ilustrar para vocês. Como a direção da empresa se comunica com os funcionários a respeito das informações de interesse geral? Outra pergunta.
muito similar a essa, feita por outro autor em outro questionário. As mudanças nesta empresa são informadas aos funcionários. Ou, recebo informações sobre o trabalho realizado e os objetivos alcançados. Sou mantido adequadamente informado sobre questões significativas na empresa como um todo. Você se sente bem informado sobre os planos futuros da empresa. As razões para as decisões tomadas são geralmente explicadas adequadamente. Então, a gente tem uma série de perguntas que não são exatamente iguais, mas todas elas têm muito em comum. Elas estão falando de informações, elas estão falando de repasse de informações por parte da organização aos colaboradores. Informações o quê? Os planos da organização, planejamento futuro, informações institucionais. Com base, então, nessa compilação, a gente cria a questão. A organização comunica as informações institucionais significativas e os planejamentos futuros de maneira clara aos colaboradores? Então, a gente está fazendo um compêndio de todas essas assertivas, criando uma nova de maneira objetiva, explicando aí uma série de critérios que a gente colocou para criar uma assertiva. Bom, tem que ter um agente. Por que tem que ter um agente? Esse foi um dos principais problemas durante o nosso histórico de aplicação de clima que a gente tem visto. Uma época a gente utilizava a escala ECO, a escala de clima organizacional da Martins. E é um instrumento muito bom, tem perguntas muito interessantes, só que muitas vezes a gente via nas perguntas complementares, aquelas que os servidores poderiam redigir críticas, seja o instrumento, seja a organização, a gente tinha muitos argumentos dos servidores dizendo, eu não entendi em que escopo que vocês estão falando, se vocês estão falando isso sobre, se vocês estão, se essa pergunta se refere ao meu setor aqui onde eu trabalho, ou se refere a todo o órgão. Por exemplo, o relacionamento entre aqui o relacionamento entre os colegas é muito bom, hipoteticamente, vamos dizer. Os colegas trabalham em equipe muito bem. A pessoa poderia ficar com dúvida, mas aqui aonde? Você está falando aqui no órgão, se fosse na UFPA, a gente está falando daqui na UFPA, toda UFPA, é para me responder sobre a UFPA, é para me responder sobre, eu devo responder sobre o meu instituto, a minha sala, eu e meu chefe, eu e meus colegas, ou tem que responder uma média de tudo. Então, esse foi um déficit que a gente encontrou em boa parte dos instrumentos que não especificam da onde parte a que se refere, qual que é o agente da ação. É a organização geral, tipo, toda a universidade, se fosse no FPA, é a unidade de trabalho que eu atuo, é o departamento, é o setor de TI, lá de informática, é o IFCH, é aonde? Porque muitas vezes as pessoas podem ter um relacionamento magnífico lá no seu setor, mas ter conflitos entre setores, entre departamentos. Então, uma coisa importante que a gente julgou era adicionar um agente. E aí, colocando sempre verbos, aqui lembra muito também, você já deve ter visto o modelo de gestão por competências. Então, peguei bastante base também na gestão por competências, que, na verdade, se origina lá da construção de objetivos de ensino, né? Então, adicionando um verbo, então, a organização comunica, as unidades de trabalho, só que esse verbo não segue os nossos critérios, né? Não precisa ser um verbo como na organização, como na gestão por competências, observável, não precisa ser uma ação de fato, porque a gente pode estar falando de estrutura, né? Tipo, as unidades de trabalho possuem os equipamentos de segurança necessários para a execução dos serviços e os complementos necessários, e sobre quem é aplicado a ação, né? A organização comunica informações de maneira clara aos colaboradores. Então, sempre tentando deixar o mais claro possível. Quando a gente está falando de clima organizacional, a gente está falando de um instrumento que vai ser aplicado a dezenas, centenas, milhares de pessoas. E a gente não vai sentar do lado do colaborador, a gente não vai sentar do lado do trabalhador e dizer, olha, isso aqui significa isso. Então,
Se 80% das pessoas entenderem isso certo e 20% entenderem isso diferente, eu pensei que isso aí não falava sobre a UFPA inteira, eu pensei que ela falava só sobre o meu setor. Pô, a gente já está tendo erros, a gente vai ter desvios, a gente vai ter resultados aqui. Então, sempre que criar assertivas, repassem para os colegas, repassem para outros profissionais. Todo mundo entendeu isso da mesma maneira? Se 80% entendeu, 90% entendeu e 10% estão entendendo errado, então é melhor reestruturar. Nunca confie no bom senso de ninguém, quando a gente está falando desse tipo de instrumento, porque se 10% responder de maneira muito diferente, a gente vai ter desvios nos resultados. Então, essa foi uma maneira que a gente encontrou para estruturar as assertivas de uma maneira um pouco mais clara. Mas, claro, sempre podem ser encontrados problemas, é sempre bom passar por revisões. Desse estudo, a gente encontrou, unindo várias assertivas, 84 itens mais comuns que são debatidos na literatura. A gente poderia reduzir isso, mesclar alguns itens, mas a maneira mais comum que eles agrupam é nessa casa, o de 84. A Camila, acho que tinha pedido aquele instrumento original, Camila, tu chegou a repassar para eles? Eles tiveram acesso ao instrumento? Do teu? Isso, aquele da Sudão. Não, ainda não. Sim, ele é bem parecido, ele tem pequenas modificações, eu acho, da Sudão, mas ele consiste mais ou menos. Então, bom, depois talvez a gente repasse para vocês dar uma olhada como é que ficou, mas... Não mostrei. Tem muita similaridade com os outros instrumentos que a gente encontrar, mas com uma série de critérios para reduzir a dubiedade das questões e tentar englobar o maior número de questões que é convergente do que as pessoas estão falando de clima, não questões que são exclusivas, exceções de um e outro autor. Então, as etapas para a formulação de um survey. Survey é o questionário, né? Quando eu escrevo, geralmente separo survey de instrumento, porque quando eu falo survey, eu estou falando só das perguntas, e quando eu falo de instrumento, eu falo do modelo de análise, eu falo das informações preliminares, dele já completo, vamos dizer assim. Survey, as perguntas do instrumento. Bom, então, primeiro a gente vai pegar, iniciar o instrumento com esse rol de questões que foram criadas, ou foram adaptadas da literatura, conforme a pesquisa de vocês, conforme as necessidades do cliente, conforme o setor, considerando esses quesitos que a gente tem discutido até aqui. Formatação, as necessidades, então, os objetivos do órgão, vendo o que é possível intervir, o que não é possível, o que pode se perguntar, o que o cliente aceita, o que ele não aceita, Então, essas perguntas podem ser passadas por uma validação do órgão. Então, terminou o instrumento, está fechadinho, manda para o órgão. Tem órgãos que olham o instrumento, não, beleza, é isso mesmo, mas tem órgãos que recebem o instrumento, não, deixa eu analisar, a gente vai entrar em contato com a gestão, a gente vai entrar em contato com outras pessoas, essas pessoas fazem um compêndio, a gente acha melhor alterar isso, vem para a gente marca outra reunião, manda de novo. Tem órgãos que a gente fica, sei lá, umas 2, 3 reuniões para fazer o instrumento. A gente manda propostas, eles fazem alterações, a gente faz outras adaptações, e tem órgãos que olham, não, beleza, esse instrumento é isso mesmo. Então, mas é sempre bom tu ter um ok, é isso que vocês esperam? A gente desenvolve um instrumento assim, a gente diz isso, aquilo. Pode passar por diversas reformulações, como eu falei, depende do órgão, depende do tipo de... Vocês vão passar por por um trabalho grande de modelação, remodelação enfim. Devolutivo aos colaboradores, a gente já tem discutido quanto isso é importante. O instrumento de clima, para ser consistente, ele tem que ser sempre retroalimentado, os resultados têm que ser repassados aos colaboradores que responderam o questionário, a todos, né, porque senão vão saber quem respondeu e quem não respondeu, visto que é um questionário sempre anônimo, né.
mesmo que alguns itens não seja possível fazer a intervenção a curto prazo, apresentar, olha, esses saíram com alguns déficits, esses saíram com algumas características positivas do órgão, mas é sempre bom informar. E se já há intervenções traçadas ou planejamento de intervenções, também sempre reportar às pessoas que participaram da pesquisa para ter novamente a adesão deles em pesquisas futuras. Bom, já comecei a falar sobre as questões fechadas e abertas que podem ter no questionário, sempre pensando em quantas pessoas tem a empresa, não vai aplicar diversas questões abertas quando a gente está falando de milhares de pessoas numa organização e vocês são poucas pessoas para analisar isso. Analisar questões abertas leva muito tempo, então tenham bastante cuidado ao adicionar itens abertos. Claro, se a gente está falando de algumas dúzias, então uma centena de pessoas com questões abertas, é de boa. E também depende de quantas questões abertas. É uma no final ou é uma atrelada a cada item? Aqui o modelo de clima organizacional criado com alguns dos possíveis itens mais comuns. Esse foi o que a gente criou previamente para um órgão, mas não se refere a um instrumento elaborado, esse que eu estava descrevendo para vocês, que a gente elaborou com 84 itens com base nos resultados da literatura. Modelos de resposta, a gente já estava começando a discutir sobre questões Likert, questões Osgood, de múltipla escolha, então a gente encontra questionários que não tem perguntas tipo de extremos, né? Concordo totalmente, discordo, mas tem perguntas que às vezes são tipo bem diferentes, como A, B, C, D e E, cada uma delas tem um textinho falando alguma coisa e a pessoa pode escolher a que mais corresponde à realidade. Por exemplo, os gestores fornecem, questão sobre gestores, aí as respostas são, gestores sempre fornecem informações e elogiam os colaboradores. Os gestores não são muito receptivos, então pode ter textinhos para respostas, embora isso é bem incomum, porque é difícil de ser agrupado e analisado. Tem questionários que usam itens como carinhas de feliz e triste, a mãozinha lá do nice, um dedinho para baixo. Então, pode ser utilizado escalas visuais também. Tem alguns autores, embora sejam poucos, que utilizem. O bom disso é que torna o questionário menos enjoativo, né? Porque quando a pergunta é parecida, a resposta é tudo sempre a mesma escala, que é o mais comum, seja quando a gente fala por frequência, seja a gente fala por concordância, a tendência da pessoa ir respondendo e sempre clicando meio cansada lá, vou botar tudo mais ou menos, vou botar tudo que eu concordo totalmente, vou botar tudo discordo totalmente. Às vezes ela entra num loop e fica sendo influenciada sempre pela questão anterior, ainda mais quando as categorias estão agrupadas, né? Então, quando entra no quesito chefia, ela lê uma chefia, nem lê o resto da questão, lê só por cima, né? Vou botar aqui o chefe é mais ou menos, vou botar mais ou menos. O chefe é mais ou menos, e acaba não tendo uma atenção tão grande para a pergunta. Se essa escala de resposta é diferente, já ajuda a mudar. Então, tem gente que sugere nesse instrumento utilizar primeiro uma carinha de feliz para triste, depois usa uma mãozinha, depois usa uma escala com sim ou não, depois usa... Isso é legal porque isso faz com que as pessoas não peguem o vício da resposta anterior. Só que isso é muito complicado para analisar respostas e montar gráficos e fazer análises quantitativas depois. Então, como é que tu vai dizer que uma carinha feliz é igual a um dedinho levantado? E uma carinha triste é igual a um dedinho para baixo? Então, por um lado, é melhor para o respondente não pegar esse vício tudo. Então, é aquela coisa, né? Ter um cobertor curto, né? Para cobrir a cabeça, tu descobre o pé. Então, para resolver um problema, tu cria outro. É uma coisa que a gente vai encontrar em todo tipo de instrumento,
não só de clima organizacional, mas sempre vão existir déficits, sempre vai ter vieses. O instrumento, a gente está fazendo um trabalho para que eles sejam os menores possíveis, né? Então, o tipo de escala, qualquer tipo de escala que você escolher vai ter um problema, vai ter um benefício. Bom, escala de concordância, de frequências variadas e mistas, então não necessariamente você tem que ter um instrumento inteiro começando com concordo totalmente, discordo totalmente da primeira à última questão, e nem sempre, se você escolher frequência, pode ser de ocorre, nunca ocorre, para ocorre sempre. Vocês podem intercalar essas questões, mas novamente, isso, se por um lado é bom para adequar melhor a resposta a cada pergunta, isso é pior depois para fazer análises quantitativas. Então, são escolhas que devem ser muito consideradas, né? Tem bastante análise. Aqui tem um modelo de pergunta com uma escala de concordo e discordo. Ela não está tão interessante porque ela poderia ser do lado, ia ser mais fácil, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas usar tipo uma barrinha com uma linha que vai do extremo direito e esquerdo, ele só puxa a barrinha para onde ele quer, e, digamos, de um lado é verde, de um lado é vermelho. Também poderia ser. E, no caso aqui, é uma assertiva, que ela tem um grau de concordância só. É o mais comum, pessoal, que vocês mais vão ver em instrumento de clima é concorda até discordo. E aqui tem a adição de um campo aberto para sugestões. Então, ele pode falar, ó, acho que essa pergunta é informado sobre as decisões que envolvem. Meu setor é informado sobre as decisões. Ele pode descrever, olha, ele é informado das decisões da organização, mas as decisões de outros setores não. Ele pode especificar os detalhes do que ele está dizendo quando ele concorda e discorda. Novamente, isso pode ser interessante para dar um dado muito mais exato do que a gente está falando, mas pode ser muito perigoso para fazer uma análise posterior, né? Pode dar um trabalho absurdo. Uma novidade que a gente está testando aí é considerar, além da pergunta, ele concorda ou discorda, como aqui a pergunta 2, fornece autonomia aos colaboradores para participarem diretamente do seu trabalho, blá, blá, blá. Além da pergunta de discordo ou concordo, qual que é a importância desse item? Então, muitas vezes a gente vê questionários que identificam elementos que ocorrem muito ou ocorrem pouco, as pessoas concordam muito ou concordam pouco, mas independente de concordarem muito ou pouco, não é importante. Então, muitas vezes tem uma pergunta, sei lá, sobre remuneração. A sua remuneração é adequada para o trabalho que você desenvolve? Ele pode dizer lá, concordo parcialmente. E tem outra pergunta que ele vai colocar, que eles vão perguntar sobre, não sei, a iluminação do órgão. Ele vai botar, não concordo nem discordo. Então, se a gente for analisar só isso, não concordo nem discordo da eliminação, seria um ponto muito mais crítico do que o salário dele, não concordo totalmente. Mas talvez a eliminação, apesar dele não concordar ou até discordar, ela teria pouca importância. Tipo, é importante, mas também não muda tanto, não impacta tanto. Eu discordo, mas também não me atrapalha, não gera nenhum atrito. E o meu salário até, apesar de eu concordar mais ou menos, isso gera um impacto muito grande no clima da organização. Então, muitas vezes, além da pergunta, é uma coisa nova. Se vocês não vão encontrar muito na literatura, tem autores sugerindo isso, mas eu não encontrei um questionário que de fato aplica isso. O que a gente tem testado agora em pesquisas recentes além de dizer se ele concorda ou não concorda, tem que perguntar se aquilo é importante ou não, o quanto importante é. Bom, posterior a gente definir exatamente quais são os fatores que a gente vai englobar, que perguntas vai ter no survey, o que a gente está avaliando, a gente tem que montar um instrumento. O que eu quero dizer com montar instrumento? Além das questões, o survey vai ter que ter uma série de informações iniciais
porque, sério, não só iniciais, durante cada página. Às vezes a gente está perguntando para a pessoa sobre, por exemplo, o último que a gente tem feito sobre trabalho remoto. Não adianta botar lá no começo, esta primeira sessão é sobre trabalho remoto, e aí botar todas as perguntas, e depois de 2 páginas botar, essa sessão é sobre o trabalho presencial. Ele vai ler aquilo no começo, mas no meio das questões já vai se esquecer. Então é bom que cada questão esteja muito bem especificada, sempre que tenha possibilidade de erro, mesmo que 20% das pessoas entenderem mais ou menos errado, responderem mais ou menos, isso vai gerar desvios. Então, instruções iniciais, e instruções não só iniciais, mas durante as perguntas, são fundamentais para evitar erros, porque as pessoas... O que a gente vê de coisa que parece óbvia, não é possível, a pessoa não tem como não entender isso, sempre tem gente que não vai entender, então sempre façam isso para que todos entendam, não para que 80%, 90% entendam, não, todos têm que entender. Então, instruções iniciais, frisar em vermelho, em preto, deixar em negrito mais forte o que é mais importante, criar instruções que de fato façam que o colaborador consiga entender qual que é o objetivo da pesquisa de clima, entenda que é um questionário anônimo, não é um questionário que ele vai que vão identificar, vão cobrar ele, então ele tem que puxar saco de ninguém. Entendam como preencher o questionário. É muito comum a gente receber e-mail, em clima não, acho que mais em mapeamento também acontece às vezes. O setor tal não entendeu direito, pode limpar o questionário e fazer de novo. Então, o preenchimento, às vezes, tem que ser muito, muito, muito especificado, por mais que pareça óbvio, tem que ser mais óbvio, tem que ser algo que qualquer um possa entender mesmo, para evitar possíveis desvios, possíveis vieses. E aí, como sugestão aí para a próxima aula vai ser sobre a aplicação do instrumento, né? Eu ia dizer para a gente formar em uns grupos, a gente está em quantos agora? 3, 6. Não, 5, uma Camila. Tu acha como, Camila? Para identificar algumas questões que considerem pertinentes para montar tipo um instrumento, só para a gente ter alguma coisa para algum instrumento, considerar uma organização fictícia ou aplicar na turma, não sei, montar em 2 grupos, para que na próxima aula a gente possa alimentar um sistema com instrumento. Tu tá falando, tá dando um chiado. Agora que eu abri. Tá. Mas a gente tem mais uns 4, 5 alunos. Hoje não tem a Marcela, não tem a Brenda. Como é que tu acha que a gente pode separar esses grupos, Camila? Beatriz. Eu acho que a gente pode definir aqui, eu tenho que ver direitinho lá no grupo, para dividir igualmente, né? Mas a tua ideia é que eles investiguem as assertivas e tragam na próxima aula? Isso, como a próxima aula é uma aula de início de aplicação, então eu não vou ficar toda a aula assim só falando, não vai ser tão expositiva, vai ser um pouquinho expositiva, apresentando um pouco como divulgar a pesquisa de clima, alguns passos importantes na sensibilização dos colaboradores, mas também para que o pessoal consiga, de fato, entrar em contato com formulários, como botar os formulários para nas aulas seguintes, para a gente analisar. Então, o que a gente precisa para a próxima aula é que eles tenham algum modelo de questionário, seja criado, ou seja, pegando um completo, pronto, se quiserem também, para que a gente insira numa plataforma, num sistema, e possa trabalhar com isso, para trabalhar com os dados mesmo. Então, monta uma instrução, Bart, que aí eu mando lá no grupo deles e posto lá na plataforma. Viu, gente? Então, teria essa atividade para a próxima terça-feira, para a próxima aula ao vivo, tá? A ideia é dividir vocês todos em 2 grupos e trazer uma proposta de instrumento. Imaginem que vocês estão sendo demandados a conduzir uma pesquisa de clima organizacional. E aí vocês deverão optar ou
pela utilização de instrumentos já desenvolvido, ou por desenvolver ou propor, ou diante do contato com outros instrumentos, ou mesmo da cabeça de vocês, né, que seriam perguntas relevantes para a avaliação do clima organizacional. Então, aqui vocês viram várias sugestões, vários fatores que eu apresentei também para vocês na terça, e aqui o Bart retomou, que normalmente são investigados. Então, a gente vê uma proposta de instrumento ou desenvolvido, ou já desenvolvido por vocês ou por outros autores, para ser apresentado na terça-feira. E aí a gente vai alimentar o gerenciador de questionário na terça-feira, Bart? Isso, os dois principais, assim, que a gente tem utilizado, Camila, bom, tu tem acompanhado tudo isso, né, é o Google Forms e o SurveyMonkey. Sim. A gente prefere o SurveyMonkey porque ele tem funções mais robusto, né, mas as funções mais complexas do SurveyMonkey, elas são pagas. E o Google Forms, a despeito dele ter uns probleminhas, ele pode ser trabalhado por várias pessoas ao mesmo tempo. Isso acho que é um diferencial para questões didáticas, para aula, porque todas as pessoas podem montar, cada uma do seu computador, o mesmo instrumento no mesmo site, vendo tudo um que o outro faz. Eu não sei se a Camila tem acesso à suíte do Google, porque que os trabalhos eu sempre mando pelo Google. Eu gosto mais de todo mundo trabalhar junto na mesma suíte. Mas eu acho que esse é um diferencial para a aula. E sobre que pergunta o pessoal pode utilizar, instrumento pronto ou não, eu acho que uma sugestão é pega um instrumento da Martins, pode pegar o instrumento do Bispo, pode tomar talvez instrumentos internacionais, ou se desejarem, e pensar numa organização. A gente imaginou a organização X, ela é uma organização do setor tal, então a gente pode utilizar o instrumento da Martins, só que como ela tem essas características, a gente vai mudar só esse detalhe por isso. Então, só com base na organização que vocês imaginaram, escolhe um instrumento e faça pequenas adaptações com uma justificativa, né? Por ela ser assim, a gente acha que essas perguntas caberiam mais, essas menos, isso deveria ser alterado, isso não, sempre com esse cuidado. Foi isso que eu tinha imaginado. Vamos fazer o seguinte, terminando a aula, a gente reúne, e aí a gente estrutura como se fosse um estudo de caso, que aí a gente compartilha com eles, para definir o perfil dessa organização, característica dessa organização, qual é o objetivo, qual é a demanda que está sendo colocada. Então, a gente coloca como se fosse uma demanda para uma consultoria, né? Vocês estão sendo contratados como consultores de recursos humanos, e aí a gente vai disponibilizar para vocês, tá? E aí eu vou postar lá, assim que eu postar na plataforma, e aí a gente tem que montar uns grupos. Então, eu peço que vocês já comecem a se articular, tá? Para a gente dividir lá os grupos. Então, eu vou mandar orientações lá no grupo já da disciplina, mas o objetivo é criar 2 grupos, tá? Mas aí a gente vai estruturar como se fosse um estudo de caso, uma demanda por consultoria, tudo que vocês deverão fornecer de informações para terça-feira. Ok? Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Não? Muito bem, Bart, muito obrigada por hoje. São 2h33, terminamos em cima do tempo. Então, já a gente vai estruturar esse material, essas orientações para compartilhar com vocês. E, enquanto isso, comecem a entrar em contato com os outros, que eu preciso de 2 grupos. A gente precisa de 2 grupos para fazer a apresentação do instrumento na terça-feira. Ok? Alguma dúvida por agora? Não? Então, gente, muito obrigada, tá? Eu vou parar a gravação agora. E aí, logo eu vou